A vida é uma arte, com muitos sonhos, perspectivas, conquistas. Em cada fase, um tom, uma cor que traz grandes significados. E nela temos um grande autor que sempre nos conduz e refaz algumas áreas. Na vida, o Deus nos ajuda a pintar grandes conquistas. Você sabia que o Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior tem auxiliado pessoas a cumprir seu chamado com excelência? Assim, como a vida também é pintada por memórias, iniciamos a nossa jornada há mais de 55 anos. No dia 3 de março de 1969, tivemos a aula inaugural no prédio de Cachoeirinha, ao lado da Igreja Metodista Carlos Wesley. Era a base de atuação da igreja local e das atividades do seminário. Desde essa época, quantas histórias foram pintadas? Quantos ensinos foram ministrados? E continuamos pintando histórias. Por falar em pintar histórias, você conhece a nossa galeria de diretores? E neste ano foi nomeada a primeira mulher como diretora, a reverenda Wellen Cristina Oliveira Abreu Pascoal. E queremos continuar marcando vidas, construindo pontes e alcançando patamares maiores. Quantos são os testemunhos, experiências e realização de sonhos? Venha fazer parte para continuar pintando essa linda história conosco. Deus tem grandes coisas para você. Por falar em pintar história, vamos ver alguns testemunhos de pessoas que marcaram e continuam marcando a nossa jornada. Por um período, a Faculdade de Teologia foi fechada e alguns pastores dispersaram, alguns alunos ficaram sem um lugar próprio para estudar. E a igreja metodista ou as igrejas da quarta região não poderiam pagar escola particular para os seus alunos e com todas as despesas, então, mantendo os aspirantes no Gramber e em Juiz de Fora. Daí surgiu a ideia de criar um instituto ou institutos regionais. Nas regiões que tivessem obreiros aptos para lecionar, então criaram os seus institutos. O Conselho Regional da Quarta Região assim criou o seu seminário, que abrigou candidatos ao ministério dos estados de Minas, Bahia, Espírito Santo e Nordeste, até do interior de São Paulo. Cogitou-se um nome e a maioria optou, indicou e aprovou João Ramos Júnior. Uma justa homenagem ao velho Ramos, pastor, missionário e professor da FATEL. O Instituto funcionou no início na Igreja Central e posteriormente veio para a sede regional na Cachoeirinha, onde atua até este momento. Eu tive a grande satisfação de poder dar o voto favorável para a criação deste instituto e depois desenvolver algumas atividades na direção e com o conselho diretor, participando desde 1950, de 73 até 1980, onde tivemos a oportunidade, através das eleições, de ser até vice-presidente e presidente do conselho diretor do Instituto Teológico João Ramos Júnior. Eu tive o privilégio, né, de ser reitor aqui do Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior, no período de 76 até 79, 4 anos pastoreando o Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior. Uma experiência muito significativa.
Primeiro, os dois últimos reitores, Donat, Lío e também Marta, estrangeiros. Eu fui o primeiro reitor brasileiro. E fui desafiado para assumir o Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior no momento de reorganização. Ou seja, a legislação da igreja estava num processo de mudança com relação aos pastores de dedicação voluntária e também uma nova exigência da igreja, ou seja, a exigência do bacharel em teologia. E a primeira experiência nossa aqui na reitoria do Instituto Teológico foi exatamente reorganizar toda a parte de estrutura e também pedagógica. Ou seja, 2 anos aqui no Instituto Teológico, João Ramos Júnior, um núcleo curricular do Instituto Teológico, depois o aluno, a aluna, ingressando na Faculdade de Teologia para a parte específica do curso de bacharel em teologia. Portanto, um tempo muito especial, uma reorganização e também uma readaptação nos currículos dos evangelistas. Porque a igreja decidiu, a partir daquela época, só teremos pastores bacharéis em teologia. Quando eu cheguei no Instituto, nós tínhamos muitos sonhos e conseguimos implementar vários desses projetos junto com o pastor Maurílio. Nós trabalhamos o CFTP, que foi um curso que estava aprovado pela CONET, mas não tinha sido implementado. E eu digo que além do CBT, o CFTP foi o curso que marcou muito a dinâmica da nossa região, pois durante esses 6 anos nós formamos vários pastores que depois completaram a sua formação fazendo o bacharel em São Paulo, mas na Fazendinha do Isabela nós tínhamos encontros 2 vezes por ano e chegamos a ter 150 alunos estudando. Foi realmente uma revolução. Veio aluno do Nordeste, vieram alunos também da primeira região eclesiástica, ou seja, o Instituto Teológico João Ramos Júnior naquela época, ele foi uma referência, não só na nossa região, mas foi uma referência também para a formação de outros pastores em outras regiões. Logo após o presbiterato, eu fui eleito membro do conselho do Instituto. E nós tínhamos uma proposta, que era cursos, investimento no laicato, na escola dominical. E o Instituto, nessa época, ele tinha uma força, ele era assim, muito pujante. Inclusive, nessa direção, nesse período, o diretor era o reverendo Edésio. Era um instituto autossustentável, mas o cunho evangelístico, o cunho missionário na formação e preparação do instituto era muito rica. Nós sempre trabalhamos para ter uma geração apaixonada por vidas, apaixonada pela evangelização e pelo crescimento da igreja. Primeiro que foi uma grata surpresa e um presente eu poder substituir o reverendo Maurílio Guimarães, que foi meu pastor, que me enviou para a Faculdade de Teologia, e foi um período muito bom. E aí, assumindo o Instituto, dei sequência aos projetos dele, que estava sendo reativado os cursos de formação de evangelista nos distritos. Então nós aprimoramos e alavancamos vários distritos para fazer esse curso de formação de evangelista. Tivemos a oportunidade de fazer o primeiro curso de formação de evangelista em Buritizeiros, no norte de Minas, aonde deu frutos.
Nesse processo também nós tivemos a oportunidade de resgatar aí o CFTP, que também começamos ali a formar novamente o Teologia Nível Médio local. Nesse processo também nós implementamos, num projeto inicial, a plataforma de educação à distância, que hoje tem rendido seus frutos, mas ali foi um projeto embrionário que nós lançamos, que nos deu muito aprendizado entre acertos e erros. Também tivemos a oportunidade de estar resgatando novamente a biblioteca do Instituto Teológico João Ramos Júnior aqui para a sede do Instituto, que ela estava alocada na Faculdade do Isabella Hendricks, e nós trouxemos-a novamente e agora ela está disponível para o acesso de todos. Eu estive no Instituto do ano de 2018 até 2023 e hoje eu estou na África como missionário, trabalhando em Moçambique, na Universidade Metodista Unida de Moçambique. Mas enquanto eu estava no Instituto, nesses 5 anos, de 2018 a 2023, muitas coisas marcaram a minha vida nessa caminhada, mas a que mais me chamou a atenção nesse tempo foi o fato de eu poder e ter a oportunidade de lidar com a vocação das pessoas, né? Ao lidar com essas pessoas, e cada um com uma história diferente, de um local diferente, e lidar com a vocação que cada um tem, eu pude perceber o quanto é importante a presença do Instituto para a 4ª região. O quanto é importante também que o Instituto abra um leque de possibilidades de treinamento, de cursos, capacitando as pessoas também para servir melhor a igreja e a missão. Eu faço parte dessa história, fui aluno na década de 90 do Instituto João Ramos Júnior, fiz aqui 2 anos o nosso curso básico em teologia, antes de prosseguir para a faculdade em São Paulo. Estou ao longo dos anos trabalhando também como professor em algumas cadeiras do nosso POV, Programa de Orientação Vocacional, nosso curso de formação de evangelista, nosso curso de formação ministerial, estamos à disposição sempre da casa. Tive o privilégio de, no ano de 2002 e 2003, presidir o nosso conselho diretor da instituição, onde aprendemos muito, crescemos muito, onde participamos desse grande investimento. Participei do conselho diretor também 2019 e 2020 como membro do conselho diretor e nós aprendemos muito nessa caminhada. Eu creio que o Instituto tem muito a somar para o reino de Deus, tem muito a nos ajudar no crescimento. Há uma frase que guardo muito quando falamos do Instituto. Não precisamos temer o crescimento da educação teológica, mas sim estabelecer os aspectos inegociáveis dessa formação e prioritários para a igreja ministerial e missionária. Deus abençoe o nosso Instituto, a direção da casa, o conselho diretor, os nossos professores e professoras e os nossos alunos e alunas. Que todos possam participar conosco. Este ano de 2024, eu fui nomeada a primeira mulher a dar continuidade nessa linda história do Instituto. E estamos aqui para crescer em graça e sabedoria, com projetos os quais você vai estar conhecendo agora através do nosso relatório que a gente já fez e também aquilo que a gente está promovendo para 2025 e 2026. Portanto, nós queremos trazer muitas novidades para continuarmos contando muitas histórias em nossa região. Que Deus nos abençoe. Sobre o nosso Instituto João Ramos Júnior, eu quero louvar a Deus pela sua trajetória de bênçãos, de instrução, de capacitação ao longo desses anos, ao longo de muitos anos. Vocês puderam aí assistir a história e as declarações, desafios superados de muitas pessoas algumas pessoas que ao longo desses anos contribuíram. Como bispo da 4ª região, um dos grandes desafios que eu percebi assim que eu cheguei no início desse biênio foi que nós precisávamos fazer do Instituto João Ramos Júnior um instrumento poderoso de capacitação, não apenas para pessoas que ambicionavam ou ambicionam ou desejam se tornarem obreiros e obreiras nomeadas da região, mas também de uma capacitação do laicato da nossa igreja, da membresia leiga da nossa igreja. E por isso,
a minha gratidão por todas as pessoas que passaram, por tudo que aconteceu, mas também dizer a vocês que nós queremos cada vez mais tornar o nosso instituto, nosso seminário regional, um fomento de capacitação de homens e mulheres que vão servir na igreja local, mesmo sem nomeação episcopal. Então, por isso, vocês têm observado vários cursos que nós estamos apresentando, a nossa direção, através da reverendo Ellen, conselho diretor, propondo vários cursos, e nós vamos fazer muito mais esse biênio 2025-26. Então, celebre a Deus pelo Instituto João Ramos Júnior, esteja atento e atenta a tudo aquilo que nós vamos propor a partir desse tempo a nível de capacitação. Essa é uma ferramenta poderosa da 4ª Região Eclesiástica e nós não vamos abrir mão dela. Nós te agradecemos também por toda a cooperação, sabemos que esse concílio reunido tem expectativas grandes quanto ao próximo biênio e nós vamos fazer o máximo para que essas expectativas sejam cumpridas. Deus abençoe o nosso seminário regional, o Seminário Teológico João Ramos Júnior. Deus abençoe, fiquem na paz.